Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Bem, pessoal, lembrando que hoje é dia 30 de junho do ano de 2021 e estou muito feliz, são exatamente agora, nesse momento, 12h09. Estou muito feliz porque a vida continua, a vida não para, né, pessoal? Como eu costumo falar nas minhas lives, eu trago os fatos. Os fatos, eles são fatos. Eles falam por si. Nesse exato momento, se você entrar num site, existem vários sites, mas de estatística, você colocar na internet, no Google, pode botar lá estatísticas de mortes e vida em tempo real, ou estatística de morte em tempo real, ou estatística de vida em tempo real, você vai ver os números de nascimentos no planeta e de partidas. Se você for no cemitério agora, você vai ver gente chegando, né? Gente chegando, não, gente partindo. E se você for na maternidade, você vai ver gente chegando. E esses fatos, eles assustam aqueles que começam na jornada do conhecer. Então, o tema que eu venho trazendo é justamente através do conhecimento eu alcancei a libertação. Porque quando você não tem conhecimento, você fica aprisionado, você fica preso. E quando você fica preso, tudo fica difícil para você. Vamos supor, o exemplo, eu gosto muito de trabalhar em cima de parábolas, exemplos, né? Porque isso ajuda a pessoa, simbolismo, a ela ter um entendimento do que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu estou dentro de um quarto agora, gravando uma live, né? Então, eu dentro do quarto aqui, eu estou o quê? Aprisionado nesse quarto. Eu estou aprisionado nesse quarto. Então, vamos supor que esse quarto seja o único conhecimento que eu tenha. Eu estou dentro de um quarto, aqui eu tenho uma cama, tem televisão, tem ventilador, o meu notebook está aqui, então, meu laptop, estou aqui dentro de um quarto, né? Tem a cortina. Então, dentro desse quarto, é o meu mundo, é o meu universo. Então, para mim, esse é o meu universo, esse é o meu mundo. Mas e se eu te dissesse que existe outro quarto? Que existe outro quarto, que existe outro quarto, que existe outros quartos, que existe bilhões de quartos, que cada um desses quartos representa um universo ou uma morada. Na casa do meu pai, muitas moradas. São bilhões de moradas. Entendeu? Infinitamente, porque a partir do momento que você tem o seu universo, nada te impede também de você conhecer outros universos e até criar outros universos. Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Eu já dei vários exemplos meus aí em várias lives, que eu posso pegar essa caneta, aperfeiçoar ela, essa caneta aqui é o conhecimento que eu tenho, eu vou aprimorar e fazer algo melhor. Então, esse universo, esse quarto, essa caneta, eu vou estacionar, ou eu posso utilizar ela, mas eu vou começar a utilizar o outro conhecimento que eu tenho. Então, eu saí dessa prisão, eu saí desse quarto, porque eu passei a conhecer outros quartos. Essa é a consciência, o que muitos chamam de espírito. Espírito, quem chama é a religião. A religião chama de espírito. Então, a partir do momento que você expande o seu conhecimento, ô, meu amigo, um forte abraço aí. Que bom, o pessoal está chegando aí, né? Gratidão a todos. Então, a partir do momento que você começa a expandir o seu conhecimento, aí as coisas começam a se ampliar. E aí você vê que não existe só um quarto, só um mundo, só um planeta, só uma estrela. Existem bilhões, trilhões, infinitamente. Tá? Então você começa a entender
que aquilo que você pensou que era isso, já começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e vai crescendo, entendeu? E não tem fim, não para. Mas aí está, você tem que saber sintonizar, sincronizar tudo que você está vivendo, passando, e saber administrar tudo o que você está vivendo na sua vida. Você não pode estacionar, não pode deixar com que a preguiça venha te parar. Você tem que continuar caminhando, observando, analisando e crescendo com isso e sabendo monitorar tudo na sua vida. Pessoal, no casamento, no trabalho, na amizade, na rua, aonde você for, numa visita, num encontro, tudo nós temos que procurar sempre saber administrar. Mas nada impede você cometer erros, falhas, vacilar, muitos dizem pecar. O que você tem que entender é que você tem que conhecer, tem que buscar conhecimento. Eu tenho recebido de alguns internautas perguntas referentes a vários assuntos, extraterrestre, passagens bíblicas que dão a entender sobre seres que vieram de outros mundos, sobre a Bíblia normal, traduzida para o português, sobre as contradições que houveram quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, do grego e hebraico para o inglês e do inglês para o português. Existem muitas contradições. Outros falando, pastores que entram em contato comigo para comentar sobre o que estão descobrindo em livros apócrifos, né? E que aquilo que eles pensavam que não era verdade é a verdade. Outros que têm estudado sobre gnosticismo, né? Uns estudam sobre o catolicismo, coisa que a Igreja Católica não mostrou e que agora está vindo à tona, né? Outros estudando sobre o espiritismo, sobre física quântica. São diversos conhecimentos, mas que todos se conectam. Todos eles se conectam. E isso vai te ajudando a entender claramente que você não é o corpo. O corpo é o que nós chamamos de avatar, outros chamam de alma, porque a consciência que monitora o corpo, é o ser que está no corpo, a essência que está no corpo, ou o espírito que está no corpo. O corpo é o veículo, é o avatar, é o transporte que manifesta nele o que a consciência que o comanda pensa. Então, a consciência, que somos nós, pensantes, manifesta no corpo o amor, por exemplo, que ela não sente o amor, mas no corpo ela sente. A consciência é fora do corpo, por exemplo, ela tem a imaginação do que seria a água, mas ela não toca na água. Mas quando ela está no corpo, ela toca na água, porque ela está num corpo físico. Quando ela está no seu mundo de consciência, de espírito, de ser, de essência, ela vive o quê? Ela vive aquilo naquele mundo. Naquela dimensão ao qual ela está, ela pode estar numa vibração fora do corpo baixa, né? Aí entra outro assunto, que a gente cita vários nomes, né? Seres mais baixos, que estão em baixas vibrações, muitos chamam de demônios, outros chamam de arcontes, outros chamam de obsessores, né? Já nos mundos superiores, outros chamam de anjos, de seres superiores, mais elevados, né? E a gente vê que são o quê? São consciências nos seus estados que vivem, tá? Mediante ao que elas conhecem e entendem. Por exemplo, eu tive um sonho com a Vitória, a minha filha que partiu, né, de 15 anos, que foi em 2015. Muitos conhecem a minha história, né? E daí surgiu os livros. Quando eu sonho com a Vitória, na maioria das vezes,
ela está sempre no alto de uma montanha, no pico, ela está no pico da montanha. E ela fala para mim, você tem que estar aqui. Porque quando você está aqui, tudo está abaixo. Quer dizer, você tem que estar no topo, sempre. Você tem que estar sempre evoluído, sempre acima. Você tem que estar por cima. E todas as vezes que eu tenho sonho com ela, ela fala isso para mim. Houve umas experiências que eu tive com ela, que eu via diversas dimensões. E ela estava numa dimensão que era, se eu não me engano, era antepenúltima. E tinha uma última dimensão. Então eu via degraus assim. E eu via ela na antepenúltima. E eu olhava assim para ela distante, eu falava, você está aí? Ela falava, é aqui que tem que estar, no alto, sempre acima, nunca abaixo. Houve outro sonho que eu tive com ela, que eu via uma tempestade gigantesca, né? E as pessoas correndo, desesperadas e tal. E eu olhava para o alto de um prédio, a parte mais alta do prédio. Ela estava lá no pico, na cobertura. E ela falava, vem para cá. E aí eu subia aquele prédio, as escadas, e aquela água ia inundando, ia afundando, levava um montão embora, e eu ia subir no prédio, e aí eu chegava até a cobertura, eu dava um abraço nela e falava, você tem que estar aqui. Tem que estar aqui em cima, porque tudo embaixo é passageiro. Eu falava, vem aqui, aqui também é passageiro, porém a gente nunca se desconecta daqui, porque aqui é a fonte de tudo. Aqui é a Matrix, não é a filial, aqui é a Matrix. O restante é tudo filial, é passageiro. Entendeu? Aqui não, aqui sempre permanece, porque aqui começou tudo. Daqui foi o início de tudo. Então, ela sempre me trouxe esse alívio, essa visão, essa experiência e entendimento. E o conhecimento vai te levando e vai te ajudando a você subir, crescer, vencer, né? Se aperfeiçoar, se arrepender, melhorar cada vez mais, amar cada vez mais, né? E, ao mesmo tempo, ajudar os demais a saírem também da sua depressão, da sua crise. Por exemplo, a vida está sem graça. Um exemplo. Tem muitos que falam assim, a vida está sem graça e tal, eu já entendi. Então, já que eu entendi, eu vou tornar a vida ter graça. É agora que eu vou tornar. Como? O que eu não fiz, eu entendi, mas não fiz, eu vou fazer. Porque a consciência, antes dela encarnar, antes do verbo se fazer carne, ele já sabe. Mas ele não experimentou ainda. Então, já que está aqui experimentando, vivendo, então o que eu não vivi ainda? Aonde eu não fui ainda? Já fui em Arraial do Cabo, já fui em Cabo Frio, já fui em São Paulo, já fui em Minas Gerais, já fui no Nordeste? Não, Nordeste ainda não fiz. Não fui. Então, na minha consciência, eu vejo lá na tela o Nordeste, as praias do Nordeste. Poxa, que coisa linda. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, mas eu tenho que conhecer o Nordeste. As praias lá, aqui também tem praias paradisíacas, Ilha Grande, Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Paraty, vai por aí. Pô, mas eu ainda não conheço. Santos, São Paulo, tem praias lá, são praias bonitas. Então tem lugares lindos aí que eu posso conhecer, cachoeiras, Foz do Iguaçu, eu posso ir para fora, conhecer outros países. Na minha mente eu tenho isso. A vida é sem graça. A vida é sem graça, mas eu posso tornar ela com graça. Eu posso tornar a minha vida com graça. Mas para isso está o conhecimento. Então, por exemplo, imagine aqueles seres que estão aqui conhecendo essa morada, a Terra, se existe bilhões de moradas. Bilhões. Infinita. Infinitas moradas. Para você conhecer. Eu visitei fora da matéria, experiências fora do corpo, como Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, né? Conheci um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu. E viu coisas... Só que Paulo, além de Paulo, outros também foram, né? Elias foi tomado e levado. Então, antes de Paulo, ele já abria a mente de muitos líderes religiosos aí, né, para mostrar essas passagens, inclusive amigos meus que são budistas, espíritas, a gente entra nesses debates, né? Eu procuro levar esse conhecimento, já até coisas que eles não sabiam,
para que a consciência venha se expandir. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, já é um passo. O outro passo é quando você aplica o conhecimento que você tem na matéria. Por exemplo, tem evangélico que conhece a Bíblia, mas não pratica o que conhece. Tem espírita que conhece o livro de Allan Kardec, mas não pratica. Tem budista que conhece as leis de Buda, os ensinamentos de Buda, né? Porém, não pratica. Tem católico que conhece a mensagem, a palavra do padre, do bispo, do papa, que às vezes pede, a pessoa ouve, mas não pratica o que pediu. Então, a partir do momento que você começa a buscar esse conhecimento e vai conectando tudo, você está tirando peças do quebra-cabeça, que é universal, vamos colocar dessa forma, e você vai juntando aquele quebra-cabeça e vai começando a entender. E nisso você vai se libertando e vivendo mais a vida, e fazendo a vida ter graça. E a sua vida começa a ter graça e as coisas começam a caminhar, está sempre fazendo alguma coisa. Ah, já estou enjoado dessa comida, faz uma comida nova. Faz uma comida diferente. Paz, graça e paz aí, os amados estão chegando aí. Então, a partir do momento que você começa, eu vou inventar uma comida nova, vou inventar uma nova comida, agora invento. Daqui a pouco você vai ver que está sempre tendo graça. Aquilo que não tinha, passa a ter graça. Então, amados, tem coisas novas que nós temos que fazer, tem outras que a gente só tem em mente, tem que botar em prática para começar a ver o que é. Por exemplo, eu nunca dirigi, nunca senti vontade de dirigir. Tenho condição de ter um carro, mas eu não comprei um carro porque eu não tenho vontade de dirigir. Eu acho que só o que eu já gastei de Uber aí, já comprava um carro tranquilo. Mas até então não senti esse desejo de ter essa experiência. Mas moto, eu tenho vontade de ter essa experiência. Ter uma motinha para fazer a experiência e tal. Então, a partir do momento que você começa a buscar, aí você vai encarar, vai bater de frente com vários seres, vai viver a experiência, aí você vai estudar sobre holograma, né? Que o mundo que nós vivemos, aí se fala assim, o mundo é uma ilusão. Por quê? Passou. O que passou que é ilusão. Mas o agora já não é mais ilusão. Então, quando você começa a estudar, aí você vai entender, pô, o que é ilusão? O que já passou. Porque agora, por exemplo, eu e você estamos vivendo a ilusão? Não. Agora é o real. Em tempo real estamos vivendo. Mas o que já passou foi uma ilusão, porque já passou. Agora estamos no agora. E nós temos que viver o agora. E vivendo o agora, você consegue entender. Aí é onde você consegue compreender. Um dia desses, um líder espiritual, ele entrou em contato comigo e falou, Douglas, sabe quando eu passei a te acompanhar? Eu perguntei a ele, quando? Ele falou, Douglas, eu passei a te acompanhar quando eu olhei a sua história de vida, porque você continua vivendo, e muitos no seu lugar estão em depressão, outros tiraram a sua vida, outros ficaram malucos, e você está aí vivendo normal, cara. Como é que pode? Eu entrei em contato com um amigo teu e falou que lá perto da tua casa, lá que ele mora, disse que pô, o Douglas está normal, o Douglas passa lá, faz as caminhadas dele, faz o Cooper dele, continua visitando. Tudo que ele fazia antes, ele continua fazendo como se nada tivesse acontecido. E tem coisas além que eu faço que eu não posso falar. Mas no futuro vocês vão saber. Então a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, né? E vai vivendo um dia após outro e entendendo que dentro dessa experiência humana que nós estamos vivendo, nós temos que cada vez mais ascender e transcender para que não sejamos acusados e condenados, né, aprisionados por outros seres, tá? E até por nós mesmos. Quando eu falo outros seres, consciências, né? Ou entidades, que quer dizer espírito também, tudo se conecta, tudo é a mesma coisa, que às vezes só quer te acusar, mas é aquele ditado, quando você tem um dedo apontando para alguém, aqui, ó, tem 3 apontando para você. Quando está apontando, fulano, rapaz, tem um apontando para ele e tem 3 apontando para você. Então, quando você começa a estudar a questão do universo extrafísico, universo físico,
para procurar entender, começa a estudar os que estão desencarnados e os que estão encarnados, os que eram verbo e se fez carne, aí começa a ampliar tudo, aí você começa... Ah, agora estou entendendo. Aí você tira aquele peso das costas. Quando você começa a entender, pô, o outro que me acusou, apareceu um montão de acusação para ele, aí você entende que ele é igual a você, quando você começa a entender, pô, o outro lá com dinheiro, pagou um dinheirão, tirou a doença dele, mas que ele vai morrer e vai para debaixo da terra, que é o mesmo lugar que você vai, aí você vê que ele não é melhor que você. Só que naquele momento que ele está numa condição melhor que a sua, mas que talvez amanhã você esteja em uma condição igual a dele ou até melhor, no sentido financeiro que eu estou falando agora. Então a vida ela é de altos e baixos. O importante é o conhecer, é investir no conhecimento e saber administrar isso. Tá bom, pessoal? Gratidão aí a todos aí, um forte abraço, busque conhecimento mesmo, invista em conhecimento, porque isso vai ajudar a ampliar cada vez mais na sua vida. Não fica preocupado com esse negócio de trevas, né? É porque todos nós estamos nas trevas e, ao mesmo tempo, na luz. O que nós temos que ser é mais luz do que trevas. Temos que vencer as trevas, superar as trevas, temos que ultrapassar ela, que está dentro de nós e entre nós. Quando eu falo entre nós, são aquelas pessoas que querem te jogar lá para baixo. E aí você tem que superar elas e ir para cima. Se elas não querem te acompanhar, isso é individual de cada um. Mas você tem que subir, você tem que avançar, você tem que ultrapassar sempre com o bem, com a luz, para que as trevas fiquem para trás. Você tem que vencer na sua vida os seus arcontes, tem que vencer na sua vida os seus obsessores, você tem que vencer as trevas, você tem que vencer o demiurgo. Quando se fala demiurgo, significa na matéria, você tem que vencer a matéria. É a mesma coisa. Você é um ser que dentro de você tem aquela voz que é superior às demais vozes, que às vezes você ouve e fica até perturbado. É aquela voz bem sutil e que você tem certeza que é ela que está falando, ó, eu sou contigo, eu sou você. Eu sou a tua essência, que está dentro de você. É aquela voz suave, branda, mansa, mas que te dá energia e força para você vencer e superar tudo. Tá bom? Então, o conhecimento é que vai te ajudar a você vencer. E aí, tchau, tchau, beijinho. Tá? Para aqueles que ficarem para trás, ó, eu te amo e estou te esperando aqui. Você tem que vencer também. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Tá? E deixa eu caminhar na minha jornada. Um forte abraço. Graça, paz e luz a todos. Shalom. Namastê. Pessoal, fui. A vida continua. Invista no conhecimento.